Quem não conhece William Shakespeare, que escreveu mais lidos no mundo, que é Hamlet. E aqui o filme quer trazer um pouco, resgatar um pouco dessa história dele, de como foi a vida dele na questão dos relacionamentos e mostrando a quem ele se inspirou para poder escrever Hamlet. Esse é o filme Hamnet. Vamos lá? Quem gosta do autor, já leu os seus livros, é interessante assistir esse filme porque ele vai trazer um pouco da história de William Shakespeare, da questão de como ele se inspirou para escrever a peça Hamlet. E aqui o filme, diferente de tudo que a gente já viu, o protagonismo aqui vai ser da esposa dele, a Agnes, que muitas vezes ficou aí de coadjuvante em toda a história de William Shakespeare. William Shakespeare e sua esposa Agnes celebram o nascimento do seu filho Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge a Hamnet, morre ainda jovem. Isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal Hamlet. O filme então vai apresentar pra gente o casal, que é muito improvável assim, porque eles se conhecem muito ao acaso, que é a Agnes e o William, que aqui é chamado de Will, e eles acabam se apaixonando, e aí ela engravida dele. E por conta disso, eles acabam casando, ficando juntos e acabam tendo um casal de gêmeos também. Um deles é o Hamnet. E aí o filme vai contar um pouco dessa história, que Will vai trabalhar fora para sustentar a família, aquela coisa toda, e um dia eles acabam pegando uma doença muito grave e Hamnet acaba falecendo. E o filme quer abordar essa questão do luto, como cada pessoa vai lidar com isso, então pessoas da mesma família, cada um tem uma forma diferente de lidar com o luto, a tragédia, e vai mostrar que essa perda devastadora acaba levando a vida das pessoas para um rumo totalmente diferente do que elas esperavam. Então aqui, como eu falei, a protagonista será a Agnes, que é a mulher do Will. Então a gente conhece muito a história de Shakespeare, só fala em Shakespeare e tudo, e a história dela sempre foi bem apagadinha, né? E aí tentaram aí resgatar a história sobre ele, sobre o relacionamento, mas na história realmente, assim, historicamente falando, não tem muita coisa sendo falado dela. A diretora então resolveu fazer um romance adaptado ao livro, ao romance da autora Meg O'Farrell. O que a gente sabe um pouco sobre a história de Agnes, que na verdade ela se chamava Anna Hathaway, e aí o seu pai carinhosamente chamava ela de Agnes. Então os historiadores pesquisaram aí e viram que só ele chamava ela de Agnes, né? Que todos os documentos que existem assim falando sobre ela chamava Anna Hathaway. Só que aí, para ficar de uma forma mais carinhosa e diferenciada, a diretora resolveu usar o nome Agnes. E o filme ele vem especulando a questão da peça de Hamlet, se realmente ela foi baseada na sua própria história. Então, a famosa Hamlet, falam que ela é baseada nessa questão do luto dele com o filho dele, Hamnet, que ele não conseguiu superar esse luto, que era o seu único filho, homem, e que também tem histórias de que ele estava viajando, apresentando suas peças, e ele acabou nem participando do funeral do filho. Então, que isso causou uma divergência muito grande entre ele e a esposa, e essa questão de como cada um foi lidar com o luto. Ela, né, se entregou para o luto, entrou em depressão, ficou triste, devastada, e ele simplesmente, aqui no filme, ele fugiu, né? É uma fuga aí para ele tentar processar o que estava acontecendo. E ele acaba escrevendo essa peça e no final a esposa dele percebe que realmente ele está ali sofrendo, está em luto e que eles têm um momento de paz. Porque para mim aqui a Agnes foi pintada muito como malvada, perversa, porque ela é uma pessoa que não consegue enxergar o que o outro pensa. Então, assim, se ele não sente o mesmo que ela, se ele não for do jeito que ela quer, ela ficava revoltada, indignada, e tiveram algumas situações que me incomodaram também, mas em questão da personagem em si, eu não sei se ela era assim, mandona, birrenta. Dando uma pausa na nossa crítica, eu quero fazer um agradecimento especial aos membros do canal Termômetro Nerd. Vocês são parte fundamental do canal e fazem ele crescer todos os dias. No nosso clube, os benefícios são dignos de cena pós-crédito. Aqui você tem vantagens exclusivas e conteúdos especiais. Você quer ver o seu nome aqui no vídeo também? É só clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e venha fazer parte dessa história.
Mas as atuações estão maravilhosas, isso é fato, isso é incrível, assim, em questão de interpretação, de se entregar de corpo e alma ao personagem, porque é uma história muito difícil de ser contada, né? Porque é uma história de um problema, de um trauma familiar, de uma tragédia, e poder colocar a poesia no meio disso tudo é bem complicado. A Jessie Buckley, que faz a Agnes, tá ótima, maravilhosa, mas eu vou confessar que eu peguei um pouquinho de raiva dela, mas né, isso é de cada um. Mas ela tá brilhante, maravilhosa em cena. E junto com Paul Mescal, que faz o William Shakespeare, ou Will, e ele também tá aí super cotado em Hollywood, e ele consegue aqui trazer, sim, uma interpretação digna, maravilhosa, que merece aí ser aplaudido com certeza. E as crianças também que fazem o filme, que estão lindas também, principalmente o menininho que faz o Hamnet, tá lindo, lindo, lindo. E é isso, o filme ele vai trazer aí bastante sensações, o final dele é super emocionante, não tem como não se emocionar com o final da história, só que pra mim o filme não pegou tanto, porque eu achei ele extremamente grande e demorado para acontecer alguma coisa. Então, assim, ele fica ali enrolando naquela história do relacionamento, deles casando, deles tendo filho, aquela coisa toda, dele buscando emprego. Pra mim ficou um pouco cansativo, eu vou até confessar que deu vontade de dar umas cochiladinhas ali, mas do meio pro fim, o filme assim se torna bárbaro, incrível, maravilhoso, digno de Oscar. Sim, porque né, vem falar de uma coisa, de uma obra-prima, que é o William Shakespeare, Hamlet, e que é muito difícil trazer isso para o cinema. Eu super concordo, né? Porque não é fácil falar sobre isso. E eles conseguem trazer isso muito bem aqui, com muita maestria. Mas do meio pro fim. Eu acho que o início ali me incomodou bastante. E por isso eu acho que eu não me apeguei tanto ao filme. Mas muita gente saiu, né? Falando do cinema, que é uma obra-prima, o melhor filme do ano, aquela coisa toda. Tá tudo bem, tá super tranquilo. E que bom que as pessoas conseguiram se conectar com o filme no início dele. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Hamnet estreia dia 29 de janeiro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Hamnet ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!